Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre como a Chungha pode mudar o K-pop. Nesse vídeo a gente vai falar sobre essa artista incrível que é a Chungha e como uma análise sobre o último trabalho dela, o álbum Querência, pode nos dar algumas dicas do que pode melhorar no K-pop. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu queria falar sobre uma coisa séria. Eu queria convidar todo mundo a compartilhar nas redes sociais as hashtags Asian Lives Matter e Stop Asian Hate. Essas hashtags vieram à tona agora depois de um atentado que aconteceu em casas de massagem onde a maioria dos funcionários era composta por mulheres asiáticas lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Esse ato violento que resultou na morte de 8 pessoas mostra como o preconceito com asiáticos é uma coisa que precisa ser discutida e precisa ser colocada na mídia. A gente sabe que esse preconceito não é de agora, ele é uma coisa que foi normalizada na nossa sociedade. A gente sempre cresceu vendo piadas com asiáticos, porque asiáticos eram assim, eram mais inteligentes, ou agiam assim, agiam assado, ou a gente puxava o olho para ficar parecido com eles. Muito da nossa percepção com os asiáticos vem realmente dessa herança de preconceito e racismo com os asiáticos. A gente ficou muito tempo sem falar sobre isso e essa questão se intensificou depois da pandemia, como eu tenho certeza que se vocês consomem criadores de conteúdo asiáticos, eles podem te confirmar o que eu estou falando. Desde microagressões até atentados que são realmente violentos e extremos, como o caso dessa semana, o povo asiático tem sofrido com isso há muito tempo e as pessoas estão levantando essas hashtags para trazer holofote a esse assunto. Então eu tenho certeza que vocês, consumidores assíduos do Twitter, também podem ajudar a levantar essas hashtags, compartilhar publicações sobre isso, ler textos sobre isso, se informar sobre o assunto e fazer com que essa discussão chegue em mais gente. Agora sim, bora pro vídeo. Como eu disse, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o álbum Querência da Chungha e como ele pode afetar o K-pop. O álbum foi lançado no dia 15 de fevereiro de 2021 e é composto por 21 músicas. Aqui a gente já vê uma característica muito marcante e destoante do resto do K-pop. Um full álbum com 21 músicas é música pra caramba, é muita coisa. Mas a questão desse álbum é que ele apresenta um conceito e uma profundidade que são raramente vistos no K-pop, tendo em vista que o K-pop em si é um estilo musical muito instantâneo e momentâneo. Então as eras do K-pop, os álbuns do K-pop costumam durar 1 ou 2 meses e ter uma música, no máximo 2 músicas de trabalho estourando. E esse álbum da Chungha quebrou todos os padrões da Coreia e teve nada mais nada menos do que 7 singles de trabalho. A Chungha lançou clipes para Stay the Night, Play, X, Bicycle e os lançamentos especiais Everybody Has, Dream of You e Demente recentemente que saiu essa semana. Todos esses clipes, todas essas músicas, frutos de um mesmo trabalho, de uma mesma era, e isso vai na contramão de tudo que a gente vê no K-pop. Qual outro artista lançou 7 clipes para uma mesma era? No K-pop, geralmente as eras são acompanhadas por um lançamento só, um clipe, uma música de trabalho, que é promovida por 1, 2 meses no máximo, e que depois disso a era acabou, e a gente fica meses em atos do grupo até que ele retorne com mais uma era lá na frente. Esse é o estilo de promoção mais comum dentro do K-pop. O estilo de promoção que a Chungha usou em Querência conversa muito mais com o estilo de promoção dos álbuns americanos, onde os artistas americanos ou ocidentais de maneira geral lançam um álbum completo e trabalham na divulgação desse álbum por pelo menos um ano no mínimo. São vários clipes, vários singles, várias promoções, eles realmente desmembram aquele álbum, lançam muita coisa, produzem muita coisa, tiram bastante leite de pedra. E aí eles decretam essa era como encerrada, aí a gente fica num hiatus novamente até vir mais uma era que também vai ser muito bem trabalhada. Pelo menos é isso que se espera dos artistas ocidentais. E com o lançamento de Querência da Chungha, um álbum que teve mais de um ano de promoção, os primeiros singles saíram lá no começo do ano passado. Chungha passou 2020 inteiro promovendo esse álbum, que foi lançado só agora em fevereiro, mas que os singles já saíram bem antes e que mesmo depois do lançamento do álbum, a Chungha continua produzindo conteúdo relacionado a ele. A gente viu o clipe de Demente que saiu essa semana, super recente, e um mês depois do lançamento do álbum, ele ainda está rendendo frutos para ela. Como eu disse, essa execução em si pode mudar o K-pop, uma vez que a Chungha é uma pessoa extremamente famosa, extremamente influente, tudo que ela faz as pessoas querem fazer igual, ela realmente é uma influente ali da indústria.
E ela ter tido essa execução tão bem feita de um produto pode mostrar que ele é possível para outras pessoas também, para outros grupos. Esse tipo de execução não precisa ser uma exclusividade dos artistas ocidentais. A gente pode ver esse tipo de promoção acontecendo na Coreia e pode funcionar muito bem. Os pré-singles de lançamento do Querência, Stay the Night, Play, foram muito bem nos charts. Então é possível promover seu trabalho, promover um álbum, fazer bastante conteúdo daquilo, vários clipes, vários lançamentos e ainda assim se manter relevante nos charts, se manter relevante na indústria, na televisão e em tudo. Ai, parece que eu tô falando com raiva. E uma vez que essa execução foi tão bem sucedida com a Chungha, será que a gente pode ver esse tipo de trabalho se repetindo em outros artistas? Porque a gente sabe que grupos e artistas de K-pop costumam lançar álbuns incríveis com músicas perfeitas que nunca vão ver a luz do dia, porque elas não são promovidas, porque elas não recebem clipe, e a gente fica com aquele gostinho de queria mais. Por exemplo, imagina se o Eyes Wide Open, o full álbum do Twice que saiu recentemente e é repleto de músicas incríveis, tivesse tido 7 singles. Como Querência do Chungha. Imagina como esse álbum podia ter sido explorado e produzido um conteúdo riquíssimo. A gente até tem alguns exemplos mais recentes, como The Album do Blackpink, que teve ali seus 3 singles. A gente teve How You Like That, depois a gente teve Ice Cream, depois a gente teve Lovesick Girls. Então esse é mais um exemplo de uma era que foi trabalhado aí, querendo ou não, ao decorrer de um ano inteiro. Então realmente, elementos como esses, como o Blackpink fez sutilmente com The Album e a Chungha fez de uma forma mais explícita com Querência, pode abrir portas para muita coisa nova mudar no K-pop. Se a gente pensar em anos anteriores do K-pop, a gente até via mais disso acontecendo. Por exemplo, eu me lembro do Crush, do 21, que é um álbum incrível também e que teve ali vários clipes no seu lançamento, né? Foi uma era muito bem trabalhada. Mas mesmo assim, eu sinto que a Chungha elevou o nível do jogo com Querência, justamente por ter lançado 7 clipes para músicas que são tão diferentes e que conversam entre si dentro de uma mesma era, ao mesmo tempo em que marcam o nome da Chungha na indústria, faz o nome dela estar sempre na mídia, porque esse mês sai um single, daqui 2 meses sai mais um, mês que vem sai outro, essa semana sai uma performance especial. Então ela mantém o nome dela relevante, ao mesmo tempo em que ela trabalha uma única era, um único produto, porque é um álbum que você tem que vender, né, quando ele foi lançado, enquanto gera conteúdo para os seus fãs a rodo, vários clipes, várias performances, vários conceitos. Se você não gosta de um estilo de música, o próximo lançamento vai ter outro. Então assim, é uma complexidade de lançamento que, como eu disse, realmente vai na contramão do que a gente vê no K-pop. Os artistas de K-pop geralmente mostram a sua versatilidade em várias eras diferentes. Então assim, essa era teve conceito X, a próxima era, daqui vários meses, vai ter conceito Y. Agora imagina se você pudesse mostrar a sua versatilidade enquanto artista, enquanto performer, dentro de uma mesma era. Porque o Querência, por exemplo, ele é dividido em 4 partes: Noble, Savage, Unknown e Pleasures, justamente para mostrar 4 lados da Chungha. Então, cara, é como se a gente tivesse 4 eras em uma só. E esse álbum fica ainda mais simbólico, mais significativo quando a gente pensa que ele veio num período tão delicado da vida da Chungha. Ela tem compartilhado com a gente ao longo do último ano, agora no comecinho de 2021, as dificuldades que ela tem enfrentado com ansiedade, com insônia, né? Muita pressão que ela coloca sobre si mesma e que também a indústria coloca nela. E ela tem compartilhado com a gente esse lado mais vulnerável, ao mesmo tempo em que ela tem promovido um álbum com 21 músicas. Então assim, é coisa de doido que essa menina tá fazendo. E como eu disse, eu espero que essa execução tão bem feita do álbum Querência abra portas para que a gente veja mais disso acontecendo no K-pop. Eu quero vários artistas e vários grupos lançando álbuns com 20 músicas, com 7 clipes. Imagina como seria, é coisa de doido, tipo, gente, é o oásis do K-pop, é o que a gente precisa sonhar e lutar para conquistar, porque uma coisa que incomoda muita gente dentro do K-pop, e eu digo isso enquanto comunidade, enquanto consumidor e também enquanto observador, porque eu vejo muita gente falando disso, é o fato das eras serem tão instantâneas assim. Então um grupo lança hoje uma era com um álbum que tem 10 músicas perfeitas, mas que só uma vai ter clipe, e a gente fica com aquele gostinho de quero mais, mas esse mais nunca vem, porque o artista entra em um hiatus aí de 7, 8, 10 meses e quando ele volta com um outro conceito, um outro álbum e aquele lançamento anterior acaba sendo descartado. E a gente tem que consumir as músicas, as B-sides, as músicas que não são singles de trabalho, só na nossa, só entre nós, só que com a gente, sonhando em como seria essa música sendo promovida. Então imagina se os mini-álbuns, se os álbuns completos, ou até os single álbuns que tem 1, 2, 3 músicas, se eles fossem trabalhados de uma forma mais complexa
complexa e mais profunda como foi Querência da Chanha. Eu realmente espero que esse álbum abra portas para que muita coisa aconteça no K-pop, para que a gente veja isso se tornando tendência. Eu não vou ser iludido o suficiente para dizer que isso vai acontecer, que Querência está abrindo portas, mas o que eu quero dizer é: pode abrir portas, pode ser um material influente, pode ser um material base para outras pessoas criarem seu material e seu trabalho de divulgação baseado nele. Então é isso, nos resta ter esperança de que esse álbum pode mostrar para os outros artistas de K-pop que é possível. E para mim isso já me basta. Eu acho que a Chanha entregou tudo com Querência, é meu lançamento favorito de 2021 até aqui. Eu sei que a gente ainda tá em março, tem muita coisa para acontecer, mas esse lançamento no começo do ano já me impactou. Eu acho que a Chanha concluiu essa era com chave de ouro e na verdade eu nem sei se ela concluiu, porque Demente saiu essa semana, vai saber o que mais ela tá pensando para esse álbum, né? Se ela quer promover mais alguma música, se ela quer trabalhar mais alguma coisa. Tem muita coisa que ela pode criar a partir disso, mas mesmo que ela encerre o álbum aqui, eu já estou mais do que satisfeito. Isso é uma coisa que raramente a gente pode dizer no K-pop. Quando algum grupo encerrou as promoções de um álbum e você disse, putz, estou mais do que satisfeito. Todas as músicas boas desse álbum foram promovidas, realmente exploraram o máximo que poderiam explorar desse álbum, e a Chanha nos permite dizer isso que é o mais incrível. O álbum foi bem explorado, ela fez tudo que ela podia, ela lançou tudo que ela podia, mostrou tudo que ela tinha para mostrar e não podia ter sido melhor. Então é isso, eu fiz esse vídeo 100% para ser cadelinha da Chanha o vídeo inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreve no meu canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo e não sai desse vídeo sem deixar o like, por favor. E deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, ok? A gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!